Fala, tudo bem? Mais um podcast, nós estamos aqui no nosso 5º episódio e dessa vez a gente percebeu a importância que teve o tema do primeiro podcast que a gente falou sobre as expectativas para 2022, mas como que foi importante a questão sobre o estudo, sobre a prioridade do estudo, né? E sobre como que você consegue prolongar essa busca, né? Bom, estamos aqui com o Solon Cruxem para dar o engrosso, para a gente poder falar um pouco mais sobre esse assunto. Certo, Solon? Então, muito importante, né? O que estudar, né? E como aplicar. Isso daí é uma dúvida geral. E eu acredito que para quem tem esse gosto, né? É uma dúvida, assim, pelo menos permanente. A partir do momento que você se põe a estudar, se põe a conhecer, a dúvida recorrente é qual é o próximo conteúdo, né? E o que eu posso saber, qual é a próxima etapa. Exato. Bom, para a gente saber o que a gente vai estudar, a gente depende de um plano, ao meu ver, um plano de longo prazo. Não basta você simplesmente fazer como eu fiz, né? E até eu gostaria até de compartilhar aquilo que eu considero de erros que eu cometi como forma de ajudar quem assiste o seu canal a não cometer o mesmo erro, porque vai encurtar o caminho, certo? Isso, pelo exemplo. Né? Exatamente. Então, como se diz, você pode aprender com os teus erros, cometendo os erros, ou aprender já com os erros dos outros. Então você tem a oportunidade de encurtar caminhos a partir disso. O que eu fazia? Eu sempre entendi que para eu ter um desenvolvimento na minha carreira, eu precisava de estudos complementares, que não fossem apenas estudos técnicos. Naquela época em que eu buscava isso, como que eu fazia para encontrar os títulos, aquilo que eu ia ler? Eu ia nas livrarias. Eu entrava na livraria e geralmente já estavam empilhados ali os livros best-sellers, né? E então li muitos, gastei muito dinheiro, mas assim, aquilo que você não aproveita, pelo menos você sabe mais ou menos o conteúdo, e aí você já tem um conhecimento para poder falar também sobre isso. Sim. Então, o que eu fazia? Eu chegava na livraria, adorava fazer isso, andar na livraria inteira, folhear vários livros, tal. E, geralmente o que mais tem, né, que fica exposto para chamar a sua atenção, são livros de autoajuda. E geralmente você vai pegando esses livros, no meio, assim, você até se envolve, né? Porque é um tema que você está precisando, né? Porque se você for buscar autoajuda é porque você está precisando de uma ajuda mesmo. Mas só que ele é mais ou menos que nem uma droga, né? Enquanto você está ingerindo, ele está te dando o prazer, mas depois que termina, é meio que frustrante, porque ele não completou aquilo que você realmente precisa. E aí, o que você faz? Você volta na livraria, você é obrigado a comprar outro. E você pega mais um. E geralmente é o mesmo tema que a pessoa vai adquirindo, né? Exato. Aí, muitas vezes, o que você recorre? A revista. A revista, né, semanal, vai lá e te indica. Não, esse aqui é bom por causa que fulano de tal falou, né? Aí no seu círculo de amizade alguém comenta que leu tal livro. E aí você nunca tem uma orientação realmente forte para te dizer, não, isso daí não perde tempo por aí. Vai para um caminho mais efetivo. Sim. Aprende ali, começa lendo, né, o Didascalicon, né? Por exemplo, do Hugo de São Vítor, né? Ali você já vai te ajudar muito. E é uma leitura fácil, né? É uma leitura gostosa. Impressionante porque é uma leitura muito antiga, né?
Você vê que ele está localizado mais ou menos ali no século XII, XI, né? E pensando que é um erudito, a linguagem é muito fácil e muito atual. Tudo que você percebe ali, você pode praticar, você pode aplicar na sua vida hoje, né? Uma coisa que você me comentou comigo, que até pesquisando, colocando, ranking de 10 livros mais vendidos, você falou que, né, muitos, é sempre os mesmos nomes, as mesmas carinhas estão ali, né? Ou pelo menos o mesmo tema, né? Exatamente. Eu fiz isso agora, né, no início da nossa conversa, e olhando aqui os 10 primeiros temas, alguns até eu já li, na maior parte das vezes, os mais buscados são com fundamento em se enriquecer, conseguir dinheiro. Uhum. Mas o que eu penso quanto a isso? Não posso condenar esses livros e não posso, assim, ingerir na decisão de cada um. Acho que isso é uma escolha pessoal. Mas se a pessoa quer seguir aquilo que eu já passei, eu diria o seguinte, que isso aqui você pode até chegar a um ponto de comprar isso, para te inspirar em alguma coisa. Sim. Mas você tem que trabalhar o seu interior primeiro. Você tem que se conhecer como pessoa e você deve buscar isso em autores que são clássicos, porque o que eles vendem, né, nesses best-sellers são algumas sacadas de clássicos que eles mudam o nome, mudam sistemas de conhecimento e te vendem com uma outra roupagem. É isso aí. Então, por que você que quer realmente ter uma vida mais próxima de uma vida intelectual, por que você já não bebe da fonte e toma água limpa? É isso que eu colocaria. Então, eu pegando aqui os 3 primeiros, que eles estão aqui no topo dos mais vendidos, eu tenho Mindset Milionário, tenho Mais Esperto que o Diabo, O Homem Mais Rico da Babilônia. Esses 3 primeiros, eles são naquela corrente de realmente buscar riqueza. E essa riqueza, geralmente a pessoa entende que é uma riqueza material, mas antes dessa riqueza material tem que vir uma riqueza espiritual. Se você não está preparado com essa riqueza espiritual, o seu aproveitamento desses livros é muito, muito baixo, porque você vai tentar mentalizar uma coisa que você não tá pronto para aquilo. Por exemplo, esse do Mindset Milionário que ele está citando aqui, esse autor especificamente eu não conheço, mas os outros que eu li nessa sequência é de você criar um ambiente favorável na sua mente, de você buscar perspectivas, buscar melhoria na sua forma de ver o mundo. Sempre com um olhar positivo e aproveitando oportunidades. Mas se você não tem um preparo intelectual, dificilmente você vai realmente aproveitar essas oportunidades, mesmo que que o livro seja bom nesse sentido. O outro que é do Napoleão Hill, O Mais Esperto que o Diabo, esse especificamente eu não li. Eu li Quem Pensa Enriquece, que foi um best-seller dele. Qual que é o fundamento do livro? Que se você pensa, você enriquece, ou seja, se você tem uma ideia e você aproveita uma ideia, você pode ajudar muitas pessoas com essa ideia. E você multiplicando isso, você pode trazer realmente um retorno financeiro para você. Mas se você busca esses livros já pensando no retorno financeiro, você já está fazendo um caminho errado, ao meu ver. Porque antes você deve se preparar intelectualmente para você ter aquilo que você vai passar para as outras pessoas. Aí, a partir disso, sim, com uma ideia você pode realmente conseguir
conseguir um grande retorno. O outro, que é o homem mais rico da Babilônia, ele dá uma técnica de como que você deve se portar perante ao dinheiro, perante a riqueza, e que essa riqueza você constrói ao longo do tempo. Então, o livro sugere, entre outras coisas, que você guarde um pouco do seu ganho. Então, ele diz que você tem que ter um excedente mensal. Então, você tem que ganhar mais daquilo que você gasta. Tá. Bom, isso são regras básicas, certo? Mas no nosso mundo atual, nem sempre é difícil guardar alguma coisa. Nem sempre isso é factível. Porque, por exemplo, você consegue realmente planejar o momento que você vai casar, o momento que você vai ter filho. Você consegue planejar que você, de cara, vai ganhar o suficiente para pagar a melhor educação para os teus filhos e tudo mais, ainda sobrar 10% do seu salário para você guardar mensalmente. Então, às vezes pode ser uma coisa até meio romântica para muitas pessoas, porque se a pessoa ela não tem essa qualificação de trabalhar bem a riqueza, ela vai se sentir frustrada no final do livro. Isso daí, o que eu reparo? Gustavo Corsão, ele fala uma coisa muito importante, que o que mais se fala numa sociedade tecnicista, que valoriza a técnica, né, é um vislumbre, é sempre um espetáculo você ver uma técnica. Ele fala que o que eles vendem é uma técnica de viver. Né? Uma técnica. Então, para você ser feliz, existe uma técnica. Então, é uma fórmula mágica, um caminho que eu vou te ensinar. E tenha certeza, você vai ter. Isso daí, recentemente eu gravei um vídeo, inclusive a gente vai disponibilizar aí, que na verdade é uma chamada para o Estúdio Ontos, né? Justamente dizendo o seguinte: o que eu reparo? Os professores de desenho, por exemplo, que estão, né, isso daí de qualquer área, mas, por exemplo, na minha área, que são os meus concorrentes, digamos assim, eles prometem que o aluno consiga desenhar, né, mesmo que ele não tenha talento. E ele vai conseguir em quanto tempo? Né? 2 meses, 6 meses, é definitivo, é do 0 a 100, né? Do nada, aprenda a desenhar do nada. Então, eu gosto de analisar chavões, né? E perceber a fraqueza deles. Porque veja, o cara vai te dar uma técnica, mas ele sabe muito bem que o curso dele, muitas vezes, o cara vai começar e não vai terminar. Mas por quê? Porque faltou a sinceridade do professor em dizer: você tem vontade de desenhar? Você percebeu que isso daqui vai te fazer bem? Então faça o meu curso. Ele não dá esse condicional. Ele vende que qualquer um é capaz de desenhar. Né? Agora, eu discordo. Eu discordo pelo seguinte: não basta a técnica. Né? Eu vivo falando para os meus alunos, às vezes as mães me procuram, mães de alunos de crianças, porque eu dou aula para criança ou para adulto. E elas perguntam: será que meu filho vai desenhar bem? Ela mostra, realmente você percebe que é uma criança que tem uma desenvoltura maior do que as outras. E aí ele vai falar, o que eu falo? Olha, se ele tiver vontade, né, isso vai ser o combustível para que ele continue o curso. Porque aí ele não vai desenhar só porque eu passei alguma coisa aqui, ele vai desenhar na casa dele. Quando ele voltar, ele vai ver que é importante a técnica que eu passo, e às vezes a técnica machuca, dói, porque ela vai contrária a toda a forma com que a pessoa já aprendeu. E para ela é gostoso do jeito que ela aprendeu, do jeito que ela conseguiu fazer. Mas às vezes eu falo assim: não, mas olha, a técnica, não muito longe de engessar, mas é assim que você consegue, né? Por exemplo, capturar a proporção, né? E não existe uma apenas, existem inúmeras técnicas. Você passa isso para eles. Mas é ele que vai prosseguir esse caminho, o caminho é dele. Né? Eu percebo que isso acontece na faculdade também. O professor ele vai te dar alguns caminhos, mas a leitura, se o livro vai ser completo ou não, é você que vai fazer. Né? Se você vai aproveitar bem essas leituras, você vai prosseguir mesmo depois que você terminar o curso, o seu ensino superior. Então tudo isso daí é totalmente dependente daquele que está, né, aprendendo, que está consumindo. Né? Então assim,
uma coisa é você demonstrar técnicas, outra coisa é você demonstrar o sentido, né? Mas aí quem é que vai fazer isso por você? Né? Porque o sentido, o propósito da sua vida não é um livro de best-seller ou então um professor de online, ali de curso online, que vai dizer para você. Né? Isso daí é uma coisa que você encontra. Victor Frankl já dizia, né? Não é nem você que cria o seu sentido, você encontra ele já está pré-existente. Né? Então, exatamente. Nesse nosso mundo moderno de consumismo, o que eles trabalham? Eles trabalham exatamente a emoção das pessoas quererem coisas que elas não precisam. Então eles criam necessidade, a pessoa nesse impulso, porque a maior parte das decisões, mesmo no âmbito econômico, elas são feitas por impulso emocional. Então, tem um livro, Axiomas de Zurique, e tem o do Daniel Kahneman, que é o pensamento sistema 1 e 2, rápido e devagar. Um livro assim complementando com outros, assim a gente percebe que boa parte das decisões no âmbito financeiro, elas são feitas do ponto de vista emocional. Então a pessoa compra uma ação porque ela gosta da empresa, não é propriamente porque ela entende que aquilo lá vai dar um retorno. Uhum. Então por isso que o mercado financeiro ele é difícil das pessoas entenderem, porque existe muita emoção na escolha também, né? Existe análise gráfica, análise fundamentalista, tem tudo isso, mas que são as técnicas. Mas na hora de decidir, a decisão acaba sendo emocional. Uhum. Entendeu? Então é nesse sentido que você falou. O cara ele joga uma isca, né, e pega a pessoa pelo emocional, e a pessoa depois se frustra porque não era aquilo que ela esperava. Então, realmente, aquele livro do Júlio Paiô, ele fala muito sobre a preguiça, né? Vencer a preguiça. Então, o maior desafio do ser humano é ele vencer essa preguiça que ele tem de querer a coisa rápida e saber que tudo é um processo. E esse processo ele vai ao longo do tempo. Então, o que eu recomendo é que você não controle a sua ansiedade de querer fazer a coisa já pronta, de já estar pronto. Faça com que o processo, na sua dificuldade, encontre o prazer na dificuldade, de saber que você está se desafiando. Então é isso que no final das contas que vai ser a diferença para você, porque quando você demonstra e prova para você mesmo que você é capaz de ser resiliente de uma coisa que é a sua dificuldade, então você vai perceber que você pode superar essa dificuldade e pode superar outras. Então é por isso, quando a pessoa se prepara para esse aspecto e ele trabalha no seu ser de forma completa, ele passa a estar preparado para o mundo. É uma blindagem, né? É uma blindagem, exatamente. Então, tudo pode estar acontecendo ao seu redor, né? A coisa pode estar na pior situação possível e você está só analisando. Isso, como você falou, acaba ficando como uma blindagem. Então, isso que nós vimos no nosso mundo recente, a partir de 2020, que as pessoas entraram em pânico por algumas situações, quando a pessoa está preparada espiritualmente, realmente tem mais segurança, ela consegue transmitir essa calma para as outras pessoas e realmente isso faz uma diferença. Por isso que o líder ele tem que ter um preparo que esteja acima da média
de forma que ele possa olhar dentro das dificuldades e encontrar alternativas. É perfeito. Porque esse processo de aprendizado, ele é demorado, como você falou, ele é árduo, né? Você aprender é você estar de frente, confrontando a sua ignorância o tempo todo. Por quê? Na leitura, né, não precisa nem dizer, quando você começa a ler aqui, a nota de rodapé já te joga para um outro livro, você falou, esse livro eu também não conheço, vou ter que ir atrás. E aí um livro já te faz uma lista de outros. Então, ainda tem a outra pergunta, a pergunta anterior, né? Se esse livro e essa lista que ele sugere é justamente o que você precisa estudar. Né? Então, esse é o problema. Então, são duas coisas, no mínimo, que você precisa se preocupar. No ponto de vista prático, quando você está desenvolvendo uma habilidade, você está também confrontando a sua ignorância, porque na questão prática, seja você aprendendo a jogar futebol, ou você num curso de inglês, de um idioma qualquer, um curso de desenho, enfim, você está diante das suas primeiras obras. Na primeira aula você faz a sua primeira obra, né? E essa primeira obra, muitas vezes, ela é desconcertante, né? Ela só vai demonstrar que você realmente está muito longe da onde você gostaria de estar. Bom, mas que bom que você começou, porque se essa primeira obra, por mais canhestra que ela seja, ela te coloca no ponto zero, não no ponto zero, mas no ponto 1 da sua trajetória. Então você já realizou o primeiro passo. Ora, então, agora é só você esperar o tempo. E realmente, agora, quanto tempo? É mentira quando o cara te joga um tempo determinado de quanto tempo você vai aprender. Isso é impossível de ser afirmado, porque o tempo, isso daí eu percebo aí com a diferença entre os meus alunos do infantil ou do adulto, é muito relativo. Vai ter o cara que aprende rápido sem se exercitar tanto. Tem outro cara que aprende, ele aprende desde que ele se esforce e faça muito na casa dele, né? Existe aquela pessoa que tem aquele aprendizado mais auditivo, outra mais visual, né? Então, as maneiras, as formas de entrar, né, de introjetar conteúdo, elas são diversas, né? Então, o que acontece? É fácil para o professor? Claro que não, porque ele precisa identificar tudo isso. Mas mais difícil ainda é para o aluno. E sim, é complicado, e isso daí é o desafio da vida. É bonito da gente ver, muitas vezes, nos filmes, que eles resolvem situações em 2 horas de película, né? Então, o cara, nossa, às vezes a trajetória dele é bonito, o esforço, tudo que ele passou, mas é lógico, porque dentro de 2 horas já demonstrou um desfecho de onde ele teve a vitória. Só que a sua vida não é uma vitória em 2 horas. Exatamente. E a gente não deve se comparar com relação aos outros, deve se comparar com relação a si mesmo. E saber que você, que está nos assistindo, você tem dificuldades em algumas áreas e tem facilidades em outras. E o desafio que você propõe a si próprio é o que vai te fazer diferente. Então, a sua resiliência e a sua determinação em vencer cada desafio colocado na sua frente é o que te faz diferente. É isso mesmo. Colocar, né, se comparar consigo mesmo, é aquilo que o Machado de Assis fala, né? Eu fui tantos na minha vida, né? Eu fui tantos eus, que é difícil de saber quem eu sou, né? Porque o seu passado, na sua memória, você tem diversas ocasiões em que muitas vezes as suas reações com relação às situações adversas, principalmente às situações difíceis, foram coisas que você não esperava de você mesmo, né? Então, você olhando para o seu passado, você percebe quanto você mudou, né? É importante você pensar o quanto você melhorou. Muitas coisas muito dos bons hábitos a gente acaba perdendo, mas é importante também ver em quantas coisas a gente conseguiu melhorar, né? E nisso, é essa comparação que eu acho importante, né? Você perceber onde você está hoje, né? Aquilo que você já conquistou é sempre um sinal, um indício de que você pode conquistar as próximas, né? Os próximos desafios. Exatamente. Eu acho que é por aí.
Beleza? Bom, essas são as nossas dicas aí. Aproveitem, eu espero que vocês gostem. Sugiram temas, coloquem nos comentários a percepção de vocês com relação ao nosso podcast, que a gente sempre vai estar preparando conteúdo legal para você, toda segunda-feira às 8h16, aqui no canal do Estúdio 11. Se inscreva para ficar sabendo das próximas. Até mais!